E aí, fofuras, tudo bem? Joia! Vamos lá então. Répteis, tudo bem? Em relação aos répteis, meus queridos, eles são os primeiros cordados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Tudo bem? São os primeiros. Lembrem-se que, olha, lá na Era Paleozoica nós temos o Cambriano, o Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Tudo bem? Então lembre-se que os répteis eles surgiram no Carbonífero, a partir de algum ancestral anfíbio. Tudo bem? Então, inclusive, os primeiros répteis que surgiram, eles pareciam uma tartaruga sem casco. Tudo bem? Parecia uma tartaruga sem casco. Então, esses caras foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre, surgiram no Carbonífero. Por favor, lembrem-se, dinossauros são répteis? Sim, mas eles surgiram e se extinguiram na Era Mesozoica. Isso aí que eu estou falando agora tem cara de prova de conhecimentos gerais. Tudo bem? Então, algumas características que possibilitaram esses caras a adquirir o ambiente terrestre, né? Conquistar o ambiente terrestre de uma vez por todas. Primeira coisa, uma pele grossa e impermeável, uma respiração pulmonar bem eficiente, sistema esquelético e muscular bem forte e uma excreção de ácido úrico, porque daí ele consegue excretar algo mais concentrado, beleza? E não tem perigo de desidratação nessas condições. Tudo bem? E eles apresentam agora ovos amnióticos. Inclusive, eles fazem igual répteis, aves e mamíferos são chamados de amniotas. Por quê? Primeiro, aqui no ovo você tem a casca, deixa eu pegar aqui, ó, a casca, beleza? E aqui está o embriãozinho. Esse cara aqui é o embrião. Tudo bem? Então, primeiro, nós temos um embrião chamado saco, um anexo embrionário chamado saco ou vesícula vitelínica, que ela pega ela pega nutrientes do vitelo e passa para o embriãozinho. Tudo bem? Passa para o embrião. Aí nós temos um outro anexo que é o âmnio. Aqui, ó. O âmnio, ele é uma bolsa preenchida por líquido que protege esse embrião contra impactos, contra desidratação. E aí, esse alimento que chegou pela vesícula vitelínica, aqui, ele vai ser enviado e armazenado aqui no córeo, que é um outro anexo embrionário. Perdão, que é o alantoide. Tudo bem? Então, uma coisa que eu preciso que vocês saibam é que tanto o saco vitelínico como o alantoide, eles estão ligados internamente. Porque é o seguinte, esses anexos embrionários, eles podem ter origem dos folhetos. Então, no caso do saco vitelínico e do alantoide, eles são formados pela mesoderme e endoderme. Agora, o âmnio e o córeo é mesoderme e ectoderme. Tudo bem? O córeo, ele vai pegar e vai revestir todo o embrião, todos os demais anexos. Então, você tem que pensar que é o seguinte, olha só. Quais são as funções? Saco vitelínico vai ser nutrição, alantoide, armazenamento de excretas, âmnio, com o líquido amniótico, proteção contra choques mecânicos e dessecação, e o córeo, quando associado aqui, ó, quando associado ao alantoide, ele forma o alantocóreo, que é responsável pelas trocas gasosas do embrião, tá bom? Com o ambiente. Jó, então, isso é um ovo amniótico. Põe um ponto de exclamação se você estiver passando isso para o seu caderno, porque essa é uma informação muito importante para vocês, tudo bem? Deixa eu pintar aqui bonitinho. Isso, é uma informação muito importante. Então, vamos lá. Nossa, minha sogra? Oh!
gente, ó, eu coloquei foto de cobra aí, mas não gosto de cobra não, eu tenho medo desse bicho. Então, aqui é o seguinte. Primeiro, classificação. Esquamata são, ou também pode ser colocado em português, né, escamados, são as serpentes, que formam o grupo dos ofídeos, e os lagartos, que são os lacertídeos. Tudo bem? Que apresentam o corpo repleto de escamas. Tudo bem? Então, esquamata, cobras e lagartos. Nós temos testudines ou quelônia, que são os quelônios. Aí nós temos as tartarugas, que são aquáticas. Tartaruga pode ser marinha ou pode ser dulcícola. Qual que é a característica dela? As patas são convertidas em nadadeiras. Os cágados, eles são dulcícolas. Eles são com essa sua carapaça, esse seu casco aí, entre aspas, né? Ele é mais abaulado, que facilita a sua movimentação na água. E as suas patinhas aqui, ó, se vocês conseguirem ver, elas têm membranelas entre os dedos para facilitar na natação. Diferente dos cágados, que são terrestres. Os cágados, eles têm as patinhas, ó, parecem uns soquetinhos assim, porque eles são terrestres. Tudo bem? Joia? Então, crocodília. Mano, crocodilianos são predadores assim que eu acho massa. Eles têm um método que é o giro da morte. Eles conseguem ficar embaixo por causa da sua adaptação, por causa do seu sistema circulatório, eles conseguem ficar embaixo da água um bom tempo. Aí na hora que, por exemplo, um animal chega na borda da água, ele consegue ter uma explosão de força, captura o animal, normalmente ele acaba pegando o pescoço, e aí ele volta para a água girando, que é o famoso giro da morte. No YouTube, se você for procurar, tem um monte de acidente com um tratador de jacaré desse jeito. Não é uma coisa muito legal de ver, mas tem. Se você quiser procurar, no YouTube você consegue. Tudo bem? Então tá bom. Aí aqui nós temos, nos crocodilianos, nós temos o jacaré, nós temos os crocodilos e nós temos o gravial que é encontrado na Índia. Bom, a diferença é que, no caso do jacaré, ele apresenta o focinho mais largo e mais curto. Os crocodilos, o focinho já é mais longo e mais estreito. E o focinho mais estreito de todos é o do gravial, que é bem fininho e bem comprido, que isso daqui é uma adaptação ao seu hábito alimentar, que ele é piscívoro. Ele se alimenta preferencialmente de peixes. Agora, uma das coisas que pode aparecer também em prova é isso daqui, ó, a diferença entre os três. Então, por exemplo, nos jacarés, quando eles fecham a boca, você normalmente não vê os dentes de baixo. Você só vê os dentes de cima. Apenas os dentes superiores são visíveis. Apenas os dentes superiores. Nos crocodilos, quando ele fecha a boca, você pode ver os dentes superiores e inferiores, tanto um quanto o outro. Beleza? E no gravial, ele fecha a boca, você consegue ver a maioria dos dentes. Beleza? Você consegue ver quase todos os dentes. Joia? Tranquilo? Aí nós temos aqui, que é como se fosse um fóssil vivo. Beleza? Um fóssil vivo. São os tuataras. Esses animais são típicos da Nova Zelândia. São bem parecidos com lagartos, só que eles apresentam algumas características mais primitivas. Como, por exemplo, uma característica primitiva é esse teto da boca alto. Beleza? Eles não apresentam aparelhos copulatórios. Eles se reproduzem encostando as cloacas. Tudo bem? E eles preferem temperaturas baixas, que isso também é uma característica mais primitiva. Tudo bem? Então, assim, nós vimos a classificação dos répteis. Então, ó, quanto à classificação, nós temos os escamados, cobras e lagartos. Nós temos os quelônios ou testudines, que são jacaré, mentira, tartarugas, cágados e jabutis. Crocodilianos, onde nós temos o jacaré.
nós temos o gravial, o crocodilo. Aí nós temos os rincocéfalos, que é a esfenodonta, que são esses animais bem raros de ser cobrado em prova. Coloquei aqui por desencargo de consciência, tudo bem? Então vamos lá. Em relação ao revestimento, eles apresentam uma pele grossa e seca, ou seja, não tem glândulas mucosas. Mas por quê? Porque, cara, presta atenção, eles não precisam mais realizar trocas gasosas através da pele. Então ele não precisa manter a pele úmida, tudo bem? Aí eu quero que você saiba que a pele aqui ela é altamente queratinizada para evitar a desidratação. Aí eles apresentam aqui escamas na região ventral, escamas na região dorsal, beleza? E aqui na região dorsal existe uma estrutura chamada placodermos, osteodermos, perdão, tá? Essas regiões aqui, ó, você tem embaixo ali placas dérmicas ósseas, beleza? Que são estruturas ali que dão uma maior proteção ao corpo do animal, tudo bem? Eu vi certa vez, não é? Que essas estruturas aqui auxiliam também para captar calor. Eu vi isso em um vídeo há muito tempo atrás no Discovery, tudo bem? Que, por exemplo, como os jacarés são ectotérmicos, eles não precisam de ficar comendo toda hora para manter a temperatura, às vezes só de ficar no sol ele já consegue manter a temperatura. Nós somos endotérmicos e aí a gente tem que comer toda hora para manter a temperatura do nosso corpo, porque a temperatura do nosso corpo é mantida a partir da energia liberada de nossas reações internas. Joia? Cobras e lagartos, elas costumam trocar de pele, beleza? Elas vão formando novas escamas ali, joia? E aí acabam trocando essa parte externa, beleza? Esqueleto. Cara, como falar de réptil e não ver os dinossauros, né? Acho que toda criança, todo mundo já foi fascinado por dinossauro. Eu, particularmente, eu gosto muito. Beleza? Inclusive tem um site que eu gosto muito de assistir, que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Museu de Paleontologia. Segue eles lá no Instagram, segue eles, vê lá, eles também têm uma página legal no Facebook, não é? Mas tem muita coisa legal lá, tudo bem? Então vamos lá. O esqueleto, eles apresentam agora esqueleto axial e apendicular também, tá? Então aqui você tem o esqueleto axial, que é crânio e coluna vertebral, e o apendicular, que tem as cinturas pélvicas e escapular e os membros. Tudo bem? Lembrando que serpentes não apresentam esqueleto apendicular. Graças a Deus, cobra não tem perna. Imagina um trem daquele correndo atrás da gente. Deus me livre. Joia? Bom, outra coisa que é importante é que nos quelônios, tá? As costelas são fundidas à carapaça, tudo bem? Essa carapaça ela é formada pelos osteodermos, né, que vão se soldando, e por fora você tem vai formando como se fosse uma placa córnea, não é? Devido à fusão dos osteodermos, formam essa carapaça. Tá? E externamente ali formam como se fossem, essa carapaça formada externamente, né? Ela é como se fossem escamas modificadas. Tudo bem? Sistema digestório. Nada melhor do que colocar a foto de um T-Rex no sistema digestório. Ele apresenta a boca, faringe, estômago, intestino delgado. E aqui tem uma coisa importante que é a cloaca. Beleza? A cloaca. Tudo bem? A cloaca. Aí nós temos a presença de fígado, pâncreas. Eles apresentam dentes fortes para o ataque e defesa. E eles podem ser carnívoros ou herbívoros. Agora, as cobras, elas apresentam, né? Presas inoculadoras de veneno. Então elas são peçonhentas. Quem consegue inocular o veneno é peçonhento.
Diferente dos sapos, que não conseguem inocular, então eles são venenosos, tá bom? Agora, por exemplo, quanto a essas presas para inocular, as cobras são classificadas da seguinte forma. Primeiro, aglifas, quer dizer, todos os dentes são iguais, elas não inoculam veneno, são as cobras constritoras, não é como a sucuri, a jiboia, que ela enrola no animal e engole ele inteiro, tudo bem? Aí nós temos as opistóglifas, opisto quer dizer para trás. Então, o dente, na verdade, que inocula veneno está aqui atrás, ó. Tudo bem? Como acontece na coral falsa. Então, ela consegue até inocular um veneno, mas depois que o animal já está na boca. Então, ela não consegue pegar e bater o veneno em você antes. Diferente das proteróglifas. As proteróglifas, beleza? Elas apresentam um dente sulcado, tem um sulco no meio, por exemplo, o dentinho dele tem uma bordinha que é por onde, ó, tem uma, por exemplo, aqui está o dente, né? Assim, opa, deixa eu mostrar para vocês, ó. O dente, aqui é o dente, aqui é um sulco por onde o veneno escorre na hora que ela inocula, como é o caso da cobra coral, da naja, tudo bem? E aí nós temos as solenóglifas, tudo bem? As solenóglifas, elas inoculam o veneno e elas têm um canal dentro do dente que inocula esse veneno. Perfeito? Tranquilo? Outra coisa que é importante aqui para nós, tá? Uma coisa que é importante para nós aqui, tá? Opa, deixa eu apagar. É que nas cobras, por exemplo, elas têm uma articulação da mandíbula com os ossos do crânio através de um osso chamado osso quadrado. Este osso quadrado permite que ela tenha uma abertura muito grande na boca. Por exemplo, olha só como que ela abre. Ela abre muito mais que 150 graus. Aqui, ó. Perfeito? Ela abre. E as cobras constrictoras, por exemplo, para ela não morrer sufocada na hora que ela vai engolir algum animal, né? A abertura da faringe dela é embaixo da língua, assim. É aqui embaixo, no assoalho da boca. Assim, ó. Beleza? Então ela consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Perfeito? Tranquilo? Então, tá bom. Quanto à respiração, eles apresentam agora pulmões parenquimatosos. Isso aqui cai muito em prova, por favor. Tá? Então, ó, aqui tem um pulmão da salamandra, que é anfíbio, um pulmão do sapo, que é anfíbio. Reparem que eles têm poucas voltinhas, são pulmões saculiformes. Agora, o pulmão do réptil, ele já é com bastante dobras internas, ele é chamado de parenquimatoso, porque daí aumenta a superfície de contato com o ambiente, com o ar. Perfeito? E no caso das tartarugas, elas ainda conseguem realizar trocas gasosas com a água que está na cloaca. Filé? Tranquilo? Então, tá bom. O sistema circulatório chama muita atenção. Que fofo, jacarezinho do papo amarelo, bebê. Coração. O coração dos não crocodilianos, eles apresentam 2 átrios. Calma lá. Apresentam 2 átrios, 2 ventrículos, beleza? Só que os ventrículos, eles são parcialmente separados, tá? Aqui, porque apresenta um septo, que é essa estrutura aqui, que é chamado de septo de Sabatier, que separa parcialmente o ventrículo. Nos crocodilianos, apresenta 2 átrios, aqui, ó. Aqui tem um problema, sabe? Ó, aqui tem um probleminha. Tem autor que chama esse coração aqui, ó, de 2 átrios e 2 ventrículos separados incompletamente. E tem autor que coloca que são 2 átrios e 1 ventrículo separado incompletamente. Beleza? Fechado incompletamente. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui o que eu normalmente vejo em prova, tá? Que são 2 átrios e 1 ventrículo. Tudo bem? 2 átrios e 1 ventrículo.
Apesar de já ter visto em prova também 2 átrios e 2 ventrículos aqui. Porém, o mais comum é 2 átrios e 1 ventrículo separado pelo septo de Sabatier. Tudo bem? Agora, nos crocodilianos, você tem 2 átrios e 2 ventrículos separados completamente, sem a menor dúvida. Beleza? A única coisa é que existe um contato sanguíneo entre uma das aortas aqui, beleza? Misturando um pouco do sangue através de uma estrutura chamada forame de Panizza. Então, por favor, septo de Sabatier nos não crocodilianos e nos crocodilianos tem o forame de Panizza. Enquanto a circulação é outro problemão. Por quê? A circulação é dupla, isso não tem problema. E aí, a maioria dos autores coloca como circulação incompleta. Por quê? A circulação completa é aquela que não há mistura de sangue no coração. Tudo bem? E a circulação dupla incompleta é aquela em que há mistura de sangue no coração ou pelo contato com as aortas, tá? Ou contato com os vasos ali. Então, tem autor que chama isso de incompleta aqui. E tem um livro que coloca completa. Perfeito? Coloca completa. Porém, é mais comum cair desse jeito que eu coloquei para vocês aqui. Tudo bem? Meu cachorrinho tá bravo. Tá bravo meu cachorro. Então, vamos lá. O sistema excretor apresenta um par de rins metanéfros, beleza? Lembrando que mesonéfros você tinha em peixes e anfíbios, aqui quer dizer, já está na porção mais caudal, o rim, beleza? Tem a bexiga urinária e a cloaca. Eles liberam ácido úrico, pelo amor de Deus, coloca ponto de exclamação nisso, porque é uma das adaptações. Tudo bem? Apresentam um cérebro e medula espinhal. A partir de agora, nós temos aqui 12 pares de nervos cranianos, tudo bem? Uma visão bem desenvolvida e com membrana nictitante. Lembrando que membrana nictitante não é só aqui, tem em outros seres também, como nas aves, tá? E também como nos tubarões. Essa membrana nictitante, ela serve para proteger o olho do animal, tudo bem? O paladar e a audição são um pouco desenvolvidos, tá? E as cobras podem ser ditas como surdas. Na verdade, ela percebe o som através da vibração do som com os seus ossículos da cabeça. Perfeito? Com os ossos do crânio. Então, ela percebe assim. Joia? Quanto ao sistema, isso aqui, cara, cai muito em prova, que são os órgãos de Jacobson. Isso aqui é um olfato. Então, por exemplo, ela está no assoalho da boca aqui, ó. Tudo bem? Aí a cobra ou os lagartos, eles apresentam, mesmo com a boca fechada, viu que eles ficam toda hora colocando a linguinha para fora? Com essa língua para fora, que é bifurcada, ela consegue pegar as partículas odoríferas, traz para dentro da boca e ela é percebida, essas moléculas, aqui pelo órgão de Jacobson. Perfeito? Outra coisa que cai bastante em prova, mas muito, é a fosseta loreal. A fosseta loreal é uma estrutura termorreceptora. É uma depressão que está entre a narina e os olhos. Olha só. Não são todas as serpentes venenosas que tem, viu? Não são todas as peçonhentas que tem. Por exemplo, se você pegar a cobra coral não tem. O que isso faz? Por exemplo, a cobra está ali quietinha durante a noite. Chega um pequeno mamífero. O mamífero não é endotérmico? Então a temperatura dele é mais ou menos constante. Então na hora que ele chega, ele está irradiando calor. Essa estrutura serve para perceber a irradiação do calor que o animal tem. Tudo bem? Que o animal está enviando. Então ela consegue perceber onde o animal está pelo calor. Perfeito? Quanto à reprodução, são dioicos. Ai, que fofo esse jacarezinho aqui, pegando a carona com a mãe. Beleza? São dioicos, fecundação interna e desenvolvimento direto. Sem muito piripaque aqui. Joia?
Aí nós temos que a grande maioria é ovíparo. Aí existem algumas cobras que podem ser ovovivíparas ou vivíparas. E o ovo apresenta uma casca resistente. Eles colocam o ovo, não é, em ninhos e não precisa mais da água para reproduzir. Pode largar o ovo na terra. Isso foi porque ele tem os anexos embrionários. Isso é um passo evolutivo importantíssimo para a conquista do ambiente terrestre. Perfeito? E por fim, alguns lagartos podem se reproduzir por partenogênese. O que é partenogênese? O óvulo se desenvolve sem que tenha ocorrido a fecundação. Então põe um ponto de exclamação, isso aqui eu já vi cair em prova de vestibular também. Tudo bem? Assim nós fechamos então répteis. Beleza? Um grande abraço e até mais, meus lindinhos. Tchau, tchau.